Estudo do livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 26. O relato agora nos conta do episódio em que Davi, mais uma vez, poupou a vida de Saul. Uma história tão semelhante à do capítulo 24, que é considerada por muitos eruditos uma repetição, ou um relato alternativo de um incidente idêntico, em virtude de o compilador ter se baseado em fontes de informações paralelas. Assim, Driver, página 87, diz: é uma versão diferente da mesma ocorrência, mas aqui há diferenças importantes, apontando para incidentes diferentes. No primeiro, Saul foi por acaso sozinho e desarmado para a caverna em que estava Davi. No segundo, Davi estava fazendo reconhecimento da região em busca de Saul, encontrando-o à noite, dormindo com seu exército, e Abner, seu comandante, no acampamento. Versículo 7. Armado com uma lança, no primeiro, Davi cortou um pedaço do manto de Saul e nessa ocasião tomou a sua lança e o jarro de água de perto da cabeça dele. Versículo 11. Não se pode negligenciar o fato de que os contrastes entre as duas narrativas são tão notáveis e tão amplos quanto as semelhanças, e incidentalmente não há dificuldade alguma em se supor que possa ter havido duas ocasiões, em situações diferentes, em que Davi tenha poupado a vida de Saul. A conclusão que defendemos aqui é que houve duas ocasiões. Malklein, página 173. Versículo 1 ao 5. São novamente os ifeus que dão a informação acerca do paradeiro de Davi. Com 3.000 homens, Saul armou um acampamento na colina de Aquilá, versículo 3, onde Davi e seus homens observavam Saul e Abner dos seus esconderijos nas montanhas. Versículo 6 ao 12. Aimeleque, o Hitita, e Abisai, o irmão de Joabe, companheiros de Davi, foram com Davi para surpreender Saul no lugar em que dormia. Abisai instou Davi a que matasse Saul imediatamente, mas Davi se recusou novamente a levantar a mão contra o ungido do Senhor, preferindo deixar a vingança por conta de Javé. Em vez disso, tomaram a lança e o jarro de água do rei, enquanto um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre os homens de Saul. Versículo 12. Versículos 13 a 20. Quando estava fora de alcance, Davi chamou Abner, zombando dele em virtude de sua incompetência em guardar a vida a vida de Saul, mas mais importante do que a ridicularização de Abner é a demonstração da inocência e da magnanimidade de Davi. M.C. Keiner, página 157. Ao ouvir a voz de Davi, saber o que havia acontecido, Saul mais uma vez declara-se arrependido. Davi suplicou pelo fim da perseguição que Saul lhe estava infligindo. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Versículo 19. Versículo 21 a 25. Saul ficou novamente tomado por remorso em relação à sua própria maldade. Pequei. Volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Versículo 21. Davi devolveu a lança de Saul Os dois disseram palavras gentis um ao outro, mas no final de tudo, cada um seguiu o seu caminho. Terceiro, os anos decadentes de Saul. Davi entre os filisteus, 27:1 e 31:13.
Letra A, Davi vai a Aquis em Gate, 27:1 a 28:2. Davi tinha recebido 2 vezes a garantia das boas intenções de Saul, mas não se sentiu seguro. Algum dia serei morto por Saul. Versículo 1. Ele resolveu voltar aos filisteus, fora do alcance de Saul. Com suas 2 mulheres e 600 homens, foi para Aquis em Gate. E quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Versículo 4. Essa ida para Gate poderia ser algo desconfortável para os 2 lados. Aquis cedeu Ziclag a Davi, local incerto, provavelmente a cerca de 20 quilômetros ao sul de Gate, onde ficou por 16 meses. Em virtude disso, há uma observação interessante no versículo 6. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Versículos 8 a 12. Davi parece ter se envolvido em pilhagens e matanças em regiões tão distantes quanto a fronteira do Egito. Isso era vantajoso tanto para Aquis quanto para Davi. O filisteu não queria um rival muito próximo. Davi não tinha ambição de ser um cortesão no palácio de Gate. Ele queria uma base para suas investidas bélicas. Ele conseguiu enganar Aquis, dando-lhe a impressão de que estava colecionando os seus despojos de grupos em Judá, seus vizinhos, quando na verdade estava saqueando os inimigos de Judá. O ingênuo Aquis imaginava que Davi estava criando uma fama de traidor para o seu povo, barrando assim o caminho para o retorno posterior. 28, do 1 ao 2. Os filisteus estavam preparando novamente uma campanha contra Israel. Aquis informou a Davi e pediu que ele marchasse como a sua guarda pessoal permanente. Versículo 2. Não é fácil entender ou justificar a crueldade e o engano dessa época da vida de Davi e a sua associação com o inimigo, mas ele estava vivendo em condições muito perigosas. O relato bíblico registra os fatos, mas não fornece um juízo a respeito. Letra B. Saul em Endor, 28, 3 a 25. A notícia da morte de Samuel é repetida, não como simples confirmação ou repetição, mas provavelmente como uma introdução necessária aqui para a história da visita de Saul a Endor. Esse é o relato do declínio final de alguém que começou bem. Quando o seu povo entrou na terra, Deus ordenou de forma muito clara e severa que eliminasse as práticas cananeias de espiritismo e necromancia, pois ele mesmo falaria como eles por meio dos seus profetas. Buscar o conhecimento dos planos de Deus por meio dos meios mágicos era uma coisa repugnante. Deuteronômio 18, 9 a 22. Nos primeiros dias do seu reinado, Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Versículo 3. Mas a sua desobediência havia causado um rompimento total na comunidade de Javé com ele. Os 3 canais normais pelos quais Deus falava, sonhos, consulta a Urim e Tumim, e a voz direta por meio dos profetas, versículo 6, se mantiveram mudos diante das consultas de Saul. O Urim e o Tumim estavam aos cuidados dos sacerdotes. Visto que não tinha nenhum sacerdote com ele desde a matança dos sacerdotes em Nob, ele não podia consultar as sortes sagradas. Versículo 8 a 19. Em grande desespero, Saul, bastante disfarçado, foi visitar uma médium em Endor, de quem ouvira falar. E alguns quilômetros ao norte de Sunem e Jezreel, os filisteus estavam se preparando para a batalha em Sunem e os israelitas em Gilboa.
Drive Notes, páginas 203 a 214, sugere que há incoerência nos detalhes geográficos e que 28.3 a 25 deveria seguir 30 a 31. A médium recebeu com desconfiança, pois o seu ofício era proibido. Depois de lhe prometer imunidade, ele lhe pediu que fizesse subir Samuel. Aterrorizada, ela viu uma aparição, um ser ou um espírito. Versículo 13. Versículo 14. Um ancião vestido um manto está subindo. Ela percebeu a identidade do seu cliente. Saul se prostrou diante do visitante invocado, queixando-se de que a palavra de Javé não era mais concedida a ele. Samuel respondeu que as suas perguntas já haviam sido respondidas e ignoradas, acrescentando que no dia seguinte ele e seus filhos seriam mortos e o exército de Israel cairia diante dos filisteus. Versículos 20 a 25. Aterrorizado e definhando por ter ficado todo aquele dia e aquela noite sem comer, Saul desfaleceu. Até mesmo nessa crise, a escuridão é iluminada por um raio de compaixão. A médium, ao não conseguir convencer Saul a se alimentar, foi ajudada na sua insistência pelos servos dele e a certa altura cedeu. Assaram pão e mataram um bezerro gordo, e depois de serem fortalecidos, Saul e seus homens partiram em direção ao campo de batalha de Gilboa. Alguns estudiosos têm analisado esse incidente em busca de evidências da crença do Antigo Testamento acerca da vida eterna, mas isso parece inseguro, visto que o episódio é único. Letra C. Dúvidas dos filisteus acerca de Davi. 29, do 1 ao 11. As atenções se voltam para o sul, para a região costeira dos filisteus. Eles estavam concentrando as suas tropas em Alfec para marchar em direção ao norte contra os israelitas. Versículo 2. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Formações militares de tamanhos diversos foram passados em revista com Davi e os seus homens, fechando a retaguarda entre o contingente de Aquis. MC Kane, página 165. Os outros comandantes filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis, com orgulho, apresentou Davi como um novo e grande reforço das suas tropas, mas os seus colegas não compartilharam da sua ingenuidade. Ficaram muito desconfiados. Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou, senão se tornará nosso adversário durante o combate. 4. Eles não conseguiam esquecer os cânticos que celebravam as vitórias de Davi contra os filisteus. A reação do meticuloso Aquis beira o cômico. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Versículos 6 e 7. Davi, confuso diante da mudança dos fatos, mesmo assim concordou em partir na madrugada do dia seguinte. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Versículo 11. Deus certamente não ficou satisfeito diante dessa despedida arrogante, mas sem dúvida a mão de Deus estava nisso. Davi foi poupado, portanto, de ter de participar ativamente ao lado dos filisteus da luta contra Saul e as tribos de Israel. Not Story of Israel, página 181. Letra D. Davi marcha contra os amalequitas.
30 do 1 ao 31. Versículo 1 ao 10. Assim Davi retornou a Ziclag e descobriu que a cidade havia sido saqueada e que os seus habitantes haviam sido levados cativos, incluindo as suas 2 esposas, pelos amalequitas que tinham se aproveitado da ausência dos filisteus. O efeito sobre os guerreiros que estavam retornando foi devastador. Os homens amargurados, versículo 6, colocaram a responsabilidade sobre Davi, mas com ele desgraças naturais logo eram motivo para iniciar uma ação. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor Deus. Versículo 6, ordenou a Abiatar que trouxesse o manto sacerdotal e consultou para ver se deveria e teria condições de ser bem sucedido na perseguição ao inimigo. Depois de receber uma resposta favorável, ele partiu com os seus 600 homens no ribeiro de Besor. 1/3 dos homens de Davi está exausto e não conseguem continuar a perseguição, uma condição de forma alguma surpreendente, se tinham acabado de percorrer aproximadamente 130 quilômetros de Alfeque para Ziclag em 3 dias. Versículos 11 ao 20. Ao continuarem a marcha, os homens de Davi capturaram um egípcio no campo, versículo 11, que estava abatido, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites para comer e sem beber. Eles lhe deram de comer e o interrogaram. Ele lhes contou de um ataque contra o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. E pior do que tudo aos ouvidos de Davi e dos seus homens, incendiamos a cidade de Ziclag. O Negueb é, na verdade, a região seca e é assim usado em geral para se referir ao sul. Os queretitas provavelmente eram uma subtribo dos filisteus. O nome provavelmente está associado a Creta Caftor, onde se originaram os filisteus. O Negueb de Caleb, mencionado somente aqui, mas nos versículos de Josué 16:19, é claramente o lar do clã de Caleb, ao qual pertencia Nabal, 25:3, quando recebeu garantias de que na sua vida seria poupada. O egípcio concordou em levar Davi aos saqueadores. Quando os encontraram, os amalequitas estavam comendo, bebendo e festejando. Versículo 16. O sucesso sobre Judá e os filisteus. A chegada de Davi os tomou totalmente de surpresa. Somente 400 escaparam montados em camelos. Davi recuperou todos os prisioneiros e os despojos intactos e, além disso, capturou muitos despojos dos amalequitas. No final da investida, anunciou-se: estes são os despojos de Davi. Versículo 20. Diante da sugestão de que isso soe egoísta, Kennedy, página 185, diz: a causa disso é um texto corrompido e incompreensível. Versículo 21 a 31. A comunicação da história mostra Davi agindo como juiz em relação a 2 problemas. Primeiro, todos os elementos maus e vadios, versículo 22, entre os seguidores de Davi queriam repartir
os despojos entre eles somente, mas Davi ordenou que a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Versículos 24. Esse precedente foi incorporado nas práticas do exército israelita, um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Versículos 25. Em segundo lugar, de volta a Ziclag, ele enviou parte dos seus bens a unidades de Judá, que eram seus amigos, em uma dezena de cidades. Ele tinha o direito de fazer isso com os despojos de Davi. Versículo 20, pois não era Herém dedicado a Javé, como quando Saul lutou contra Amaleque. Capítulo 15, além do mais, isso poderia predispô-los a apoiar o reino, a apoiar o seu reinado mais tarde. Letra C, a batalha de Gilboa. Saul e Jonatas são mortos. 31 do 1 ao 13. Os filisteus estavam marchando para o norte a partir de Afec, com vistas ao seu ataque decisivo. A estrada costeira para a planície de Esdrelon, que havia entrado sob o controle dos filisteus durante todo o reinado de Saul, lhes proporcionou passagem fácil através do território cananeu e fenício, e a planície era um campo de batalha ideal. Isolava as forças de Saul aos israelitas na Galileia e fornecia amplo campo de manobras para os seus carros. 2 Samuel 1:6. Um relato da batalha em J. Bryant, Story of Israel, 173. Os carros provavelmente abriram o combate contra os israelitas nas encostas mais baixas do Monte Gilboa. Quando subiram muito, os arqueiros assumiram o ataque. Jonatas e os seus irmãos Abiatar e Malquizua caíram. Saul foi gravemente ferido. Para escapar da vergonha máxima da zombaria por parte dos seus captores, ele exigiu que o seu escudeiro o matasse. O jovem soldado não conseguiu fazê-lo, então Saul cometeu suicídio atirando-se sobre a sua espada, exemplo que foi imediatamente seguido pelo seu escudeiro. Quando o exército descobriu o que havia acontecido, começou a desintegração total. Além disso, os israelitas que vivem nos territórios adjacentes fugiram abandonando as suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. Versículo 7. Permanece uma história de bondade e compaixão, lançando um raio de luz solitário sobre a cena desolada. Os vitoriosos fizeram uma busca pelo campo de batalha de acordo com o seu costume para saquear os mortos. Ao encontrarem Saul e os seus filhos, pegaram as suas armas para colocá-las em oposição nos seus templos. Os corpos foram decapitados e pendurados no muro de Bet-Sean
Para que todos ouvissem, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Versículo 9. Mas os homens de Jabes de Gileade, versículo 11, do 1 ao 13. Lembraram com gratidão da bondade de Saul em dias passados. E os mais corajosos dentre eles falam durante a noite a Bet-sean. Baixaram os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean. Versículo 12. Os corpos foram cremados e enterrados com referência a uma semana de jejum. Marcou o seu respeito por Saul. Mesmo na derrota e na morte, Saul ainda inspirava afeição em algumas pessoas, como mostram essa história e a da médium de Endor. Isso é ressaltado de maneira impressionante no estudo de personagens feito acerca de Saul em Kings and Prophets in Israel, 1952, páginas 63 a 79. Então aqui terminou, né, o 1 Samuel. Isso aí, aqui termina o 1 Samuel, então.